Minha vida é um milagre e eu não sabia. Há mais ou menos 5 anos atrás, Deus me fez, o Espírito Santo me fez lembrar da minha infância, desde o ventre da minha mãe. E eu pude ver, e eu pude entender que a minha vida, se não fosse Deus ter me guardado, ter me livrado, eu não estaria aqui. Um certo dia eu estava no meu trabalho e uma colega minha estava falando sobre um sobrinho de uma amiga ou um filho de uma amiga que caiu da cadeira, né? Foi até meio que engraçado assim no momento, mas foi a partir daí que Deus me fez refletir, me fez lembrar da minha infância. E ela falou que o menino tinha caído, se não me engano, da cadeira e quebrou o braço, né? Desse jeito, quebrou o braço. Eu dei risada, tipo assim, por mim mesmo, eu não falei, mas eu fiquei comigo, depois eu comentei até. Eu falei, meu Deus, essas crianças de hoje em dia parece que é feita de isopor, desse jeito, eu falei mesmo. Aí, por quê? É porque se eu contar minha infância aqui, eu nunca quebrei nada. Eu nunca quebrei nada. Nada de nenhum osso. Eu já me machuquei muito quando era novo, mas eu nunca quebrei nada. E aqui eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu lembro que aconteceu comigo, que é inacreditável não ter quebrado nada, né? Eu estar bem inteiro aqui, falando pra vocês, contando pra vocês. E fica nesse vídeo, assiste esse vídeo até o final, né? Que o final é mais surpreendente. O final, Deus me fez lembrar. E quando eu tinha 20 anos, a minha mãe revelou uma coisa que eu não sabia, né? E no final desse vídeo eu vou contar. Mas primeiro, vamos contar as outras coisas que Deus me fez lembrar da minha infância. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Desde nasci agitado. Sempre fui muito agitado. E quando eu tinha 2 anos, né? Minha mãe estava de mudança, mudou para uma casa. E ao chegar da mudança, né, muito cansado, meu pai pediu para minha mãe fazer café. E minha mãe fez café, né, nesse momento que a água estava esquentando. Eu estava perto do fogo e sem querer, não sei como aconteceu, pois eu tinha 2 anos, eu não lembro. Mas eu tenho a cicatriz até hoje no meu braço. O café, a água quente caiu de cima de mim, eu com 2 anos de idade. Minha mãe e meu pai saíram correndo, né, mesmo cansado, correndo para levar para o médico. E assim foi minha vida toda, né, quando eu era desde menino pequeno. Assim foi. E eu levei, quando já mais velho, um pouco mais velho, né, até os 7 anos, até os 15 mais ou menos, eu andei muito a cavalo, muito, né, muito a cavalo. E eu andava em cavalo, corria, né, os cavalos às vezes que não queria parar, o cavalo não queria parar, cabeça dura, né, quem é do Nordeste vai me entender. Cabeça dura e não queria parar. E muitas das vezes ele não parava, eu pulava de cima do cavalo em alta velocidade, correndo muito. Eu pulava do cavalo e quantas vezes eu fiz isso. Eu pulava, rolava, esbagaçava todo no chão, me relava, mas nunca quebrei nada. Nunca quebrei nada. E eu fiquei refletindo, né, falando, lembrando dessas coisas. E outra vez, né, foi no pé de mangueira. Né, eu tava chupando manga, como todo mundo sabe. No Nordeste é muito quente, em Alagoas é muito quente. Eu estava em cima do pé de mangueira chupando manga, né? O calor muito intenso. E eu chupei muita manga quente e isso me fez mal. Eu estava lá em cima chupando manga, né? E não foi baixo, foi de alto. E eu passei mal lá em cima e caí para baixo. E embaixo eu fiquei meio desacordado. Quando eu acordei, eu coloquei as mangas tudinho para fora, né? Mas não me quebrou nada. Mais uma vez, não me quebrou nada. E por último, né? Por último não, né? Bora lá. E outra, que eu fiquei até mais pior ainda, foi o dia que eu pulei de um carro. Aí vocês vão falar assim, nossa, esse menino é louco. Esse menino parece que não bate bem não. Assim, eu bato bem. Só que tem coisas na minha vida, né, desde a infância até os 15 anos, né? Até os 15 anos. Isso você pode ver como um ato de loucura, mas não é loucura. É um ato de coragem, muitas das vezes. E eu nasci com essa coragem, com essa ousadia, com essa adrenalina dentro de mim, entende? E um dia eu estava na casa de um tio, e o meu tio estava de carro, aquele carro aberto atrás. Ele ia passar na frente da minha casa. E eu montei atrás, só que ele estava mais ou menos em 60, 50 por hora. Mas antes dele chegar na porta de casa, eu pulei do carro para baixo. Eu pulei, pois eu vi assim, eu falei, não vai acontecer nada, né? Tá devagar. E eu pulei.
Quando eu pulei, eu me esbagacei no chão. Quando eu não vi nada. Quando eu acordei, eu estava dentro do banheiro tomando banho com a minha mãe para ir no médico. Olha que coisa. Eu acordei no banheiro. Aí minha mãe olhou assim e falou assim: olha pro seu braço. Quando eu olhei pro meu braço, tava carne viva, bem aqui. Isso aqui até hoje eu tenho. Carne viva. Quando eu vi aquilo, eu desmaiei de novo. E por incrível que pareça, eu bati esse cotovelo aqui, ó, no chão, né? Quando eu pulei do carro. E não quebrou. Machuquei, mas não quebrou. Aí, em 2020, mais ou menos, 2021, a minha mãe me revelou algo que ela nunca tinha falado pra mim. E ela falou que quando ela estava grávida de mim, ela sentia dores, mas ela não sabia que estava grávida. E ela foi falar com as amigas dela, e as amigas dela ofereceram um remédio muito forte, né? Ela não sabendo que estava grávida de mim. E aquele remédio me abortaria. Quando ela tomou, quando eu nasci, eu coloquei esse remédio para fora. Quando ela me revelou isso, eu falei: meu Deus, parece que eu já nasci com essa ousadia. E eu nasci com essa ousadia, coloquei para fora. Aí Deus, eu falei: meu Deus do céu. A minha mãe, quando revelou isso, eu fiquei abismado. Eu falei: meu Deus do céu, quanta coisa eu passei. E além do mais, né, eu esqueci de falar, foi por causa de um sonho. Aqueles macaquinhos pequenos me mordeu na minha mão. E aí ele não queria soltar. Foi com dificuldade, ele soltou. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: não, vamos pro médico, pois ele pode passar raiva para você. Eu fui no médico, mas quando eu voltei, tomei muitas vacinas, né, por causa disso. E quando eu voltei, adivinha, o sonho tinha morrido de raiva. Acredita nisso? Eu comecei a olhar para isso e falei: meu Deus, é o cuidado de Deus. Mas não é só isso. Eu acredito que eu acredito hoje que eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Tenho um chamado de Deus. E eu entendo que quando a gente tem um chamado, né, é desde o parto, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da mãe, que o diabo começa a trabalhar na vida daquela pessoa para que ela não nasça, pois ela tem um chamado de Deus, e isso causa raiva no diabo, né? Eu acredito muito nisso. E quando a gente tem um chamado de Deus, a gente vai começar do ventre da mãe, passando por dificuldade, por tribulação. E assim foi minha infância. Eu vejo hoje o cuidado de Deus na minha vida. Isso me tocou de uma forma que eu falei: meu Deus, Deus é fiel. Se não fosse o cuidado de Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. E para me estar aqui falando com vocês, gravando vídeo para vocês, foi muito. Eu tive que passar coisas para amadurecer, para me preparar para estar aqui falando com vocês, né? Esse ano eu pude pregar pela primeira vez. Deus me moldou, Deus me preparou para esses dias, né? Eu tenho um chamado. Eu sempre procurei entender qual que era o meu chamado. Quando eu questionava, né, o porquê de eu estar aqui, não tem algum motivo, tem algo a mais. Deus me mostrou isso. Eu pude ver, e hoje eu sou muito grato a Deus pelo cuidado de Deus na minha vida. Na minha vida mesmo, realmente é um milagre. Você que chegou até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo. E vocês, a vida de vocês é um milagre, assim como a minha foi também? Comente aqui, eu quero ver o seu comentário, o seu testemunho também. Deus abençoe.